Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um programa Estar Bem, sempre aos domingos às 8h30 da noite, aqui na Poa Streaming TV. Nós estamos ao vivo para o nosso canal do YouTube, para o canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para Serra Gaúcha e também disponível nos nossos aplicativos para Android e iOS, nas TVs LG, Samsung e Sistema Roku. Nós temos o patrocínio da Clínica Dr. Gilberto Nunes, Cardiologia Intervencionista. Nós temos o apoio de Shopping Total presente a todo momento, onde estão aqui os estúdios da Poa Streaming. Nós temos também o apoio da Home 7200, sofisticação, originalidade, tudo para a sua casa e Ambientalize, que tem ambientes inesquecíveis, tem tudo lá para o seu evento. Bom, infelizmente, a cada 90 segundos, um brasileiro morre de infarto. E mais de 80% dessas mortes poderiam ser evitadas se a gente soubesse os sinais e agisse rápido. Então, hoje eu recebo o Dr. Gilberto Nunes, cardiologista, para a gente aprender um pouquinho como a gente pode prevenir, como é que a gente pode identificar os sinais do infarto e o que fazer. Muito bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite, Marissa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Afinal, doutor, o que é um infarto? Então, o infarto é a oclusão aguda de uma artéria coronária, que são os vasos que irrigam o músculo cardíaco. Tá? Então, assim, o infarto é um quadro agudo, abrupto, mas que geralmente dá alguns sinais, né, algumas horas ou mesmo dias antes do evento acontecer. Então, o infarto acontece quando aquela coronária, que tem uma placa de gordura, né, que vem crescendo ao longo do tempo, muitas vezes, ela fratura, né, o conteúdo de gordura é exposto à circulação sanguínea e forma um coágulo em cima. E o coágulo oclui totalmente, bloqueia totalmente o fluxo de sangue para o músculo cardíaco. E aí, se a gente não tomar nenhuma providência, ocorre um infarto, que é a morte desse músculo cardíaco, causado pela obstrução total de uma coronária. E por que hoje em dia está tão comum a ocorrência de infartos? Então, isso em parte é em função do nosso estilo de vida cada vez mais estressante, em que se tem menos tempo para fazer atividade física, para cuidar da alimentação. Os alimentos que a gente consome hoje em dia muitas vezes são altamente calóricos, né? São superprocessados, contêm gorduras que favorecem a aterosclerose, ou seja, o depósito de gordura na parede dos vasos. Então é um conjunto de coisas. Apesar de todas as campanhas de prevenção, de vida saudável que se faz, de revisões cardiológicas periódicas, especialmente em quem tem ou uma história na família de infarto, em algum parente de primeiro grau, ou pessoas que já tiveram diagnosticada pressão alta, colesterol alto, diabetes, essas pessoas deveriam fazer um acompanhamento médico para justamente evitar, para a gente tratar adequadamente os fatores de risco e evitar que se chegue a um infarto. O infarto, na realidade, é o término de uma caminhada, né, não saudável que leva a um quadro agudo e que pode ter consequências muito importantes, desde que ele não seja reconhecido, né, e tratado a tempo também. Certo. E uma coisa assim que eu vejo que existe bastante confusão. Tem diferença infarto, parada cardíaca? Tem. O que acontece? O infarto, ele pode ou não levar a uma parada cardíaca. É uma das causas de parada cardíaca. E a parada cardíaca que acontece secundária ao infarto, especialmente nas horas ou minutos iniciais, ela é devida a uma arritmia chamada fibrilação ventricular. Tá? Então, por isso que o atendimento de emergência ele é muito importante. Então, uma vez que a pessoa comece a ter sintomas que podem sugerir, né, que esteja ocorrendo um infarto, essa pessoa deve tomar duas atitudes. Se ela morar numa distância relativamente curta de um hospital, ela deve pedir que alguém, né, a leve o mais rápido possível para a emergência desse hospital. Ou chamar um serviço de emergência em casa, tipo SAMU e outros que são privados. Por que isso? Porque o atendimento
dessa fase inicial do infarto, muitas vezes previne que a pessoa possa morrer. Porque, como é uma morte súbita decorrente de uma arritmia cardíaca, se a gente fizer o tratamento dessa arritmia através do choque, né, da aplicação de um choque, a gente salva a vida desse paciente. Ao passo que, se ele ficar em casa, não tomar providências, né, não, essa dor vai passar e tal, ele está correndo o risco de morrer de uma coisa que é amplamente reversível. Tá? Então, essa é a parte importante. Existem outras causas de morte súbita, outras doenças, né, doenças da aorta, doenças congênitas do coração, causas não cardiológicas de parada cardíaca também. Então, parada cardíaca é o desfecho final de uma doença grave, certo? Que pode ser um infarto ou pode ser outras razões. Uma outra coisa muito importante, né, porque a importância da detecção precoce e da procura de um hospital ou de chamar um serviço de emergência, porque além do tratamento dessa arritmia, que é potencialmente fatal, é importante que seja dado o tratamento complementar. Qual é o tratamento complementar? É essa pessoa ser submetida a um cateterismo cardíaco de urgência, ser identificada a artéria que está obstruída e feita a desobstrução através da realização da angioplastia coronária, né, com o implante dos stents. Isso salva o músculo cardíaco e vai fazer com que a pessoa tenha uma sequela o menor possível ou, muitas vezes, sequela alguma. Então, existe a chamada janela da reperfusão coronária, que é um período, idealmente, de 0, né, que é o início dos sintomas, até 6 horas. Quanto mais precoce isso, mais, né, for o atendimento e a realização da desobstrução da coronária, maior a quantidade de músculo cardíaco que vai ser salvo, mas esse tratamento pode ser feito até 12 horas após o início dos sintomas. É óbvio que esse não é o ideal, mas existe benefício também de fazer o cateterismo cardíaco com a desobstrução até 12 horas do início dos sintomas. Alternativamente, se a pessoa está numa cidade, num local onde não existe um hospital equipado para fazer o cateterismo de urgência nas 24 horas do dia, existe um outro tratamento, que é a administração por uma veia de medicamentos chamados trombolíticos, que eles dissolvem o coágulo que se forma sobre a placa de gordura e promovem algum grau de reperfusão do músculo cardíaco, certo? Então, isso também salva, né, o músculo, reduz a chance de morte decorrente do infarto. É óbvio que não é tão eficaz, tão eficiente quanto o cateterismo, mas é uma alternativa se não existe a possibilidade de fazer o tratamento ideal. Perfeito. A gente sempre associa muito, quando se fala em infarto, a dor no peito, aquela dor irradiada para o braço, mas quais são realmente os sinais que a gente deve ficar atento? Esse é o sinal mais clássico, né? Uma dor súbita que acontece ou no peito ou nesse osso, né, chamado externo, que pode irradiar para a mandíbula, pode irradiar para um braço ou para os 2 braços, às vezes irradia para o torso, né, para as costas, certo? Ela tem um aspecto constritivo, parece que está sendo apertado o nosso peito, certo? Ela é de forte intensidade, frequentemente associada à palidez, a pessoa fica pálida, às vezes com suor frio, né? Então, esse é o sintoma clássico. A gente tem que lembrar também que, especialmente em pacientes mais idosos e nas mulheres, às vezes as manifestações são atípicas, não são as características. Então, às vezes pode ser só uma dor nas costas, às vezes pode ser uma dor na boca do estômago, que a pessoa confunde com uma gastrite. Então, é importante, em primeiro lugar, saber que essas dores súbitas podem representar um infarto. Não é comum uma gastrite, por exemplo, se manifestar agudamente com uma dor súbita, né? E especialmente se a pessoa já sabe que tem pressão alta, que tem colesterol alto, que tem um parente que morreu precocemente, subitamente de infarto, que tem diabetes, que fuma. Então, essas pessoas têm que estar mais atentas, mais ligadas para qualquer sintoma que possa sugerir a ocorrência de um infarto, tá? Em alguns casos, mas não é na maioria, tá? O infarto pode ser, a primeira manifestação do infarto pode ser morte súbita, uma parada cardíaca, tá? Não é o mais comum, certo? Mas por isso é importante, assim que o sintoma começar,
a pessoa já providenciar um atendimento médico de emergência. Se a gente for conversar com esses pacientes que são sobreviventes de uma morte súbita, né, por infarto, a gente vai ver que a grande maioria deles apresentou algum tipo de sintoma nos dias ou semanas precedentes ao evento agudo. Então, é importante sempre, de novo, se a pessoa tem fatores de risco para doença coronária, se começa a ter algum sintoma, cansaço desproporcional, uma dor, mesmo que não seja dor característica, de procurar uma avaliação médica, porque isso muitas vezes pode ser a diferença entre a evolução por um infarto e a gente conseguir prevenir esse evento agudo. Então, né, o reconhecimento dos sintomas do infarto pelo leigo é fundamental para que a gente possa salvar vidas cada vez mais e prevenir os danos que podem acontecer no infarto que não é tratado. Então, assim, se a gente não consegue desobstruir a coronária nas primeiras 12 horas, esse paciente muito provavelmente vai ficar com uma sequela importante. Vai ficar com uma parte do músculo cardíaco comprometida, ou seja, morta, e que não vai ajudar a função de bomba, né, de bombear o sangue. Então, esse paciente, às vezes, vai desenvolver, como consequência do infarto, um quadro de insuficiência cardíaca, ou seja, cansaço aos esforços, falta de ar, e precisa ser tratado com uma série de medicações. Então, seria até por isso, porque eu estava vendo que as mulheres infartam menos, mas aumenta o número de casos de mortes em mulheres, seria por isso, então? As mulheres têm a proteção hormonal, né, até a época da menopausa. Tá. Então, a incidência das doenças cardiovasculares sensu lato e do infarto também, em homens e as mulheres, ela é diferente, é maior nos homens, até a menopausa. Após a menopausa, a incidência desses eventos começa a aumentar nas mulheres. Tá? Então, qual é o problema? E hoje em dia a gente tem visto cada vez mais mulheres jovens de 30, 40 anos infartando. Então, qual é o problema da mulher? É que a mulher, primeiro, ela não acredita que ela possa estar infartando. Por quê? Porque infarto é coisa de homem, né? Isso é a cultura popular. Segundo, a mulher está sempre mais preocupada em cuidar dos outros do que de si própria. Então, tradicionalmente, o infarto em mulheres ele acarreta um risco um pouco maior, porque ela demora a se dar conta, demora a procurar o atendimento médico, e como eu tinha comentado anteriormente, por vezes a manifestação do infarto na mulher é completamente atípica. Né? Então, por essa razão, é que as mulheres também têm que ter cuidado, de novo, especialmente se elas têm fatores de risco. Pode existir um infarto silencioso? Pode existir, e geralmente o infarto silencioso ele acontece nos diabéticos. Por que isso? Porque o diabetes, entre outras alterações, ela causa um comprometimento da inervação do coração. Então, aquele sintoma de dor fica mascarado. A pessoa muitas vezes não sente dor. Né? E o diagnóstico do infarto é feito por uma outra razão, porque a pessoa teve uma arritmia cardíaca ou porque começou com falta de ar. Então, não é incomum o diabético ter o chamado infarto silencioso. Não quer dizer que seja menos grave, pelo contrário. É mais grave porque muitas vezes demora mais a pessoa se dar conta que está tendo um infarto. E, de novo, o tempo de chegada no hospital costuma ser mais prolongado. E quem tá com algum desses sintomas, né? O que está suspeitando que está infartando? O que deve ser feito? Ficar em repouso. Se tiver aspirina ou AS em casa, né, o AS infantil, por exemplo, pega 2 ou 3 desses comprimidos, mastiga, certo? E enquanto pede auxílio para alguém, para que chame ou a SAMU, ou que pegue um carro, se estiver próximo de hospital, e o leve para um hospital que tem atendimento de emergência, certo? E em questão, assim, para prevenção do infarto, o senhor falou em questão de quem já tem, né, doenças prévias, diabetes, colesterol, mas quais são os principais realmente fatores de risco para o infarto? São justamente esses. Né? Tem um que não é modificável, né? Que é a história familiar de infarto precoce na família, parentes de primeiro grau. Então, homens abaixo dos 45 anos e mulheres abaixo dos 50 anos. Então, isso é um fator de risco que indica um risco genético maior. A presença de obesidade e sobrepeso, fumo, diabetes, hipertensão arterial, colesterol elevado,
sedentarismo, tudo isso são fatores de risco para a ocorrência do infarto. Por isso que a gente prega tão intensamente, né, a mudança dos hábitos de vida para hábitos de vida mais saudáveis, para a gente justamente reduzir a incidência do infarto na nossa população, certo? E é importante também a gente ressaltar que o fato da pessoa ter um infarto não significa que ela vai ficar com uma sequela grande, que ela vai ter uma cardiopatia grave que vai trazer restrição à sua vida. Com o atendimento precoce do infarto hoje em dia, existe uma gama muito grande de pacientes que fica com praticamente nenhuma sequela e pode retomar sua vida de maneira absolutamente normal, né? Em questão, assim, muito se fala hoje em dia do nosso estilo de vida, que é uma vida mais estressante, a gente anda mais ansioso. Isso justifica também o aumento de casos em pessoas mais jovens? Certamente, né? E os hábitos também de vida pouco saudáveis, fumo, né? Infelizmente, numa parcela mais jovem da população, o fumo está voltando. Esses cigarros eletrônicos, né? Uma outra causa também muito importante que a gente tem que mencionar de infarto em pessoas jovens, especialmente com 20 e 30 anos, é o uso de drogas como a cocaína. Tá? Então, a cocaína é uma grande causa de infarto em pacientes muito jovens. Então, assim, existe uma série de fatores que contribuem, né? E que devem ser evitados se a gente quer ter uma vida longa e saudável e evitar não só o infarto, mas também outras doenças vasculares, como o acidente vascular cerebral, por exemplo. Pois é, os jovens também consomem muito aquelas bebidas energéticas. Elas fazem mal mesmo? Também. Elas não são exclusivamente causador, né? Causa desencadeadora do infarto, mas elas contribuem também, né? Porque eles têm estimulantes, né? Que fazem aumentar a frequência cardíaca, fazem aumentar a pressão arterial e muitas vezes predispõem essas pessoas com consumo exagerado a fazerem distúrbios de ritmo cardíaco, as arritmias cardíacas também. Infelizmente, tive um infarto. E agora, como é que é a vida pós-infarto? Quais são os cuidados que tem que se ter, o acompanhamento? Como é que funciona? Então, tudo vai depender da sequela desse infarto, né? E essa sequela no músculo cardíaco, né? O comprometimento do músculo cardíaco, vai depender de quão rápido foi o atendimento dessa pessoa quando ela teve o quadro agudo. Tá? Se a gente consegue fazer o cateterismo e a angioplastia nas primeiras 3 horas de início dos sintomas, na maioria dos pacientes o dano é mínimo ou mesmo não detectável, certo? Então essa pessoa pode ter vida normal. O fato de ter um infarto com atendimento um pouco mais tardio, que causa, vamos dizer assim, uma sequela de morte de uma porção razoável do músculo cardíaco, hoje em dia a gente tem medicamentos, a gente tem tratamentos que podem fazer com que mesmo essas pessoas possam ter uma vida praticamente muito próxima do normal, podendo fazer atividade física, evidentemente que sob supervisão, mas existe uma série de medicamentos hoje em dia que melhoram o desempenho do músculo cardíaco, mesmo em quem perdeu uma parte dele por um infarto, e que podem fazer com que essa pessoa se comporte e tenha uma vida como quem nunca teve infarto. Então, o infarto, é óbvio que ninguém quer, a gente deveria mudar o nosso estilo de vida antes de ter um infarto. Mas, mesmo depois do infarto, ainda está em tempo de fazer essa mudança, certo? Porque isso vai prevenir outros problemas, mesmo um outro infarto, né? Um acidente vascular cerebral que tem vamos dizer assim, uma causa muito parecida com a do infarto do miocárdio. Então, assim, se a gente não mudou o estilo de vida, né, em tempo hábil para evitar um infarto, não quer dizer que não esteja em tempo ainda de fazer essas mudanças, porque isso certamente vai fazer com que a nossa vida seja o mais próximo do normal, assim como quem nunca teve esse tipo de problema. Pois é, vou fazer umas perguntas que vamos ver se não são mitos ou se são verdades, tá? Quem teve um infarto vai ter outro? Isso é uma sentença? Não, não é uma sentença de morte, pelo contrário. Tudo vai depender da atitude dela, né? E de quão bem tratada ela vai ser. Então, o tratamento farmacológico pós-infarto é fundamental. A gente, né, o paciente bem tratado, que após o infarto a gente controla bem a glicose, controla bem o colesterol, controla a pressão, toma
medicações como aspirina e outras que reduzem o risco de um novo infarto, a possibilidade dele infartar de novo cai absurdamente, né? Então, essa conscientização de que existe necessidade de fazer a prevenção chamada secundária, ou seja, de um novo evento, é fundamental. É a mudança do estilo de vida, né? Mudança do estilo de vida e fazer revisões médicas periódicas, seguir a orientação do médico, tomar as medicações de maneira adequada e, de novo, entrar, se até aquele ponto do infarto, a pessoa nunca fez atividade física, depois do infarto está na hora de começar, porque o exercício físico também ajuda a prevenir um novo infarto. E, por exemplo, assim, aquele paciente que teve um infarto, ou até às vezes que não teve infarto, porque infelizmente eu já vi acontecer em outros casos, que toma sua medicação regular e aí está vendo que a sua pressão está normal. E posso parar de tomar o medicamento nesse caso? Não, isso é uma pergunta muito frequente no consultório, né? Então, eu procuro explicar para os pacientes que, na realidade, pressão arterial, diabetes, colesterol alto, a gente não cura, a gente controla. E como é que a gente controla? Com medicações, com atividade física, com dieta para perder peso se a gente tem sobrepeso ou obesidade. Então, assim, é uma tarefa para a vida inteira. E não adianta, se a gente parar de tomar o remédio porque está se sentindo bem, a pressão vai subir, o colesterol vai aumentar e a glicose também vai subir. Então, assim, é preciso tratamento contínuo. Claro. E uma outra pergunta, porque se eu ouvir muito assim, eu vou beber uma cerveja sem álcool, aí não vai fazer mal para o coração. Isso é verdade? Não, o álcool em si, bom, o álcool em si é um capítulo à parte, né? Sim. Inclusive a gente tem algumas evidências novas que colocam em xeque aquele entendimento anterior de que doses moderadas de álcool podem ser protetores para o nosso coração. Tem evidências recentes sugerindo que não. Aquela tacinha de vinho. Sugerindo que não, que a gente tem que repensar isso aí, né? O problema da cerveja sem álcool é o consumo de calorias, né? Porque ela tem carboidratos. Então, tudo vai depender de um contexto. Não quer dizer que a pessoa que infartou não possa, eventualmente, tomar uma cerveja de vez em quando, tomar um vinho, não é isto, né? Ela não vai virar um monge, por exemplo, tá? Mas tudo tem que ser dentro de um plano de tratamento, em que a gente esteja controlando a dieta desse paciente, né? Com medidas dietéticas, atividade física e com medicações, e aqueles pequenos prazeres da vida podem ser mantidos, tá? Mas com parcimônia e sempre com orientação do seu cardiologista. Isso é fundamental, porque às vezes a gente acha que está fazendo certo e não está. Então, na dúvida, converse com o seu cardiologista, pergunte, tire as suas dúvidas, porque isso é importante para a adesão ao tratamento, né? E o tratamento não é só remédio. O tratamento são mudanças de estilo de vida que, se o paciente não está na mesma sintonia, elas não vão ter uma duração longa. E uma outra pergunta que muito se fala hoje, assim, em alimento, suplemento. Existe algum alimento ou suplemento que protege o coração? Nenhum. Absolutamente nenhum. Tá? Então, isso que às vezes se vê na internet é falácia. Tá? E todos esses suplementos têm que ser muito bem avaliados, porque eles contêm múltiplas substâncias, algumas inclusive que são nocivas para o coração. Então, o suplemento é um nome genérico que se dá para uma série de medicações que têm efeitos variados dependendo da sua composição. E, de novo, não existe nenhum suplemento, nenhuma vitamina que previna a ocorrência de um infarto ou de um AVC. Perfeito. Bom, nós estamos caminhando para o final do programa, passa muito rápido. Eu gostaria que o senhor deixasse assim, um conselho para quem está nos assistindo agora e tem algum familiar com problema ou com histórico de infarto na família. Então, eu acho que a principal mensagem é a mensagem de prevenção. Não vamos deixar as coisas chegarem a um ponto em que a gente tem que procurar atendimento quando está infartando, né? Existem muitas pessoas que já sabem que têm uma pressão elevada, que já mediu o colesterol era alto e não tomam nenhuma iniciativa, né? Então é importante, a vida da gente é o nosso bem mais
valioso. Então é importante a gente cuidar da saúde, é importante a gente respeitar os sinais das doenças quando elas estão se manifestando numa fase inicial, tomar as atitudes preventivas, porque é aquela coisa, o infarto é uma catástrofe, né? Que pode ser enorme e pode ser pequena. Mas se a gente não se preocupar em evitar de chegar lá, bom, nós vamos ter que lidar com um dano potencial que já aconteceu. Então, a palavra é prevenção. Então, se você tem histórico na família, não se exercita, não tem uma vida saudável, nunca mediu sua pressão arterial, não sabe o teu nível de colesterol, nem de glicose, já está com 30, 40 anos, procure um médico. Pode ser um clínico geral inicialmente. Se tiver alguma alteração cardiológica, um cardiologista seria ideal, mas o importante é procurar um médico, porque a maior parte dessas doenças, e quando a gente fala em doenças, a gente está falando não só de doenças cardiovasculares, mas mesmo os cânceres, né? A gente sabe que muitos cânceres são preveníveis e detectáveis precocemente, e mais importante, tudo que a gente usa para prevenção de doença cardiovascular também é útil para prevenir o câncer. Então, vamos prestar atenção no nosso estilo de vida, vamos prestar atenção à nossa herança genética, né? E vamos tomar as atitudes preventivas que vão fazer com que a gente viva mais e melhor. Muito obrigada. Não adianta, como o senhor disse, a prevenção é o melhor remédio, é a base de né? tudo. É tudo. Muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Ótimo. E até uma próxima, né? Ok, obrigado, Vanessa. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que sempre o nosso programa inédito é aos domingos, às 8h30 da noite, mas você pode acompanhar toda a nossa grade de programação que fica no nosso canal do Power Streaming no YouTube. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo domingo. Uma boa noite. Tchau.